Escândalos em grandes empresas são bastante comuns, mas eles nem sempre atingem a opinião pública de forma abrangente. Nossas próprias preocupações do dia a dia fazem com que simplesmente confiemos em diferentes sistemas e instituições. Não é prático investigarmos toda a cadeia de produção de cada coisa que a gente vai comprar no mercado, por exemplo. E quanto mais uma empresa se firma, menos a questionamos. Pensamos sempre que deve haver alguém mais, em algum lugar, fiscalizando esse processo todo. Mas e quando esse sistema de confiança é quebrado? E quando as empresas envolvidas em escândalos são diretamente responsáveis pela vida e pela morte das pessoas? Seja bem-vindo, eu sou Alberto Delísola e essa é a nossa série muito especial, Escândalos da Indústria Farmacêutica. Where I demonstrate that what the 10 biggest companies do is organized crime. Ao assistir esse vídeo até o final, você provavelmente se sentirá incomodado e pode até pensar que as coisas não são exatamente como a gente está apresentando. E por isso reafirmamos o nosso compromisso de entregar informações sempre baseadas em evidências e com as devidas referências, e sempre de veículos confiáveis, que estão na descrição desse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, acha que é um conteúdo relevante e quer ajudar o nosso canal, você pode fazer duas coisas. A primeira é já dar um like agora. Ao dar o like, você mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. Agora, se você quiser também ajudar o nosso canal a continuar vivo, sim, temos ainda o risco desse canal acabar por questões financeiras. Você pode participar da nossa campanha do Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. E ao ajudar na campanha, você vai ter uma série de vantagens. Vai poder ter o seu nome aqui no final do vídeo, como nesse vídeo você vai ver uma lista de pessoas que apoiaram esse vídeo, vai poder participar do grupo do Telegram, e vai poder inclusive interagir diretamente comigo no nosso grupo de estudos pelo Zoom. Então, se você quiser se tornar um apoiador desse projeto, clique agora no link da descrição e escolha a modalidade de apoio que mais combina com você. São mais de 20 mil assinantes. Se cada um ajudasse com R$1, a gente conseguia produzir muito mais conteúdo de relevância e não teríamos o risco desse canal acabar. E nesse vídeo polêmico, mas essencial, vamos começar a destrinchar vários escândalos da indústria farmacêutica. E hoje o caso que vai ser analisado é o da F. Hoffmann La Roche AG, ou simplesmente Roche, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, que foi fundada em 1896 lá na Suíça, tendo adquirido desde então por volta de outras 50 empresas. A Roche vale aproximadamente 361 bilhões de dólares. Isso já garante o posto de 26ª empresa mais valiosa no mundo, ao menos na época que esse vídeo está sendo gravado e produzido. Produzindo medicamentos para basicamente todos os segmentos em todas as regiões do mundo, a Roche se destaca sobretudo no diagnóstico e tratamento oncológico. Mas foi um medicamento para a gripe que a fez ser protagonista de um escândalo global que custou bilhões de dólares e que até hoje causa prejuízos a pacientes desavisados: o Tamiflu. Ainda que o Brasil tenha intensificado a compra do remédio, pasme, não existem evidências de que ele seja realmente eficaz no tratamento da gripe, se comparado a remédios mais simples e baratos, a despeito de todos os efeitos adversos que a sua ingestão causa, como vômito, diarreia, cefaleia e até mesmo crises epiléticas. Aí eu te pergunto, como que um medicamento como ele pode ser não apenas usado, mas recomendado ainda hoje no mundo todo? E a resposta passa por diferentes áreas, mas aponta para falhas sistemáticas no mundo, não apenas da medicina, mas falhas da pesquisa científica. Peter C. Gotch, famoso médico dinamarquês, não usa eufemismos nem poupa palavras para explicar a situação. Segundo ele, a explicação é bastante simples. A indústria farmacêutica é uma máfia, segundo ele. Beleza? Ele que tá falando isso aí, ó. E como nós sempre falamos justamente de ciência aqui no nosso canal, vale a ressalva. Os problemas aqui relatados não nasceram da ciência. Pelo contrário, eles são originários justamente da corrupção do método científico. Então vamos entender melhor como que isso pode acontecer. Primeiro passo: deu bife ao cachorro. Como não é raro, a política está envolvida nas polêmicas e a indústria farmacêutica não poupa dinheiro para influenciar esse segmento. O lobismo é caracterizado pela influência de um determinado grupo em decisões no poder público, em favor de causas ou objetivos. E a indústria que mais gasta com isso não é a de petróleo, nem a de banco, mas a da área da saúde.
nos últimos 23 anos, lá nos Estados Unidos, a indústria gastou quase 5 bilhões de dólares em lobby. Em setembro de 2021, um levantamento mostra também que 59,19% dos lobistas da área foram empregados do governo americano. Muitos dizem que essas relações entre as chamadas Big Pharmas e governos no mundo inteiro são responsáveis por métodos pouco científicos para a aceitação de novas drogas. Por isso, o primeiro passo para você se envolver em fraudes globais é dar o bife ao cachorro que protege a entrada. Mais uma vez, por questões práticas, nós tendemos, é claro, a confiar em sistemas e associações, a pensar que existe alguém vigiando o processo. Mas o que acontece quando o vigia está do lado errado? Como diria o grande filósofo Alan Moore em Watchmen, quem vigia os vigilantes? Aliás, se você não leu o Watchmen, meu amigo, tá de brincadeira. Não leu o Watchmen, infelizmente, nos dias de hoje, é falha de caráter. Vai lá, compra no sebo, que vale a pena demais. Você vai adorar. Depois conta aqui no comentário o que você achou de Watchmen. A FDA, Food and Drug Administration, uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, é responsável por aprovar novos remédios que vão para o mercado. E ela faz isso baseado em estudos. Mas esses estudos são fornecidos por quem? Por quem que você acha que são fornecidos esses estudos? Pelas próprias empresas interessadas em lançar o medicamento no mercado. A FDA não conduz nenhum tipo de estudo independente para aprovar drogas e o seu funcionamento é custeado em partes pela população, parte por outras instituições, mas majoritariamente pelas empresas farmacêuticas e de saúde. Isso gera conflito de interesse. Segundo passo, P-Hack. Bom, agora que você já garantiu que o vigia está do seu lado, você pode partir para o que é chamado de P-Hacking, um termo amplo que engloba diferentes estratégias para manipular dados estatísticos. É basicamente mentir usando estatística. Quando falamos de remédios, isso é relativamente fácil de fazer. Para o medicamento ser aprovado, ele precisa ter um resultado que é superior ao placebo. Quando vemos situações como a da vacina do coronavírus, por exemplo, os dados chegam do mundo inteiro, com processos independentes. E por serem independentes, aumentam substancialmente a confiança nas informações. No entanto, quando um remédio está nas mãos de só uma empresa, a coisa pode mudar de figura. Por isso, outra ferramenta importantíssima na ciência é a chamada meta-análise, que é caracterizada pela junção de dados de diferentes estudos sobre um tema. Assim, busca-se somar informações para montar um quadro completo. De outra maneira, eu poderia apresentar algum estudo favorável à minha tese, desconsiderando todos os outros estudos que falharam. Se eu preciso de apenas 2 estudos que comprovem que determinado remédio funciona, eu posso, por exemplo, conduzir 1000 estudos e enviar apenas os 2 positivos, mesmo que os outros 998 sejam desfavoráveis. Em inglês, a gente tem um termo para isso, cherry picking, que seria escolher a cereja. E o terceiro passo qual é? Vender. Depois que você já garantiu a ajudinha do vigilante e já deu aquele jeitinho nas estatísticas, basta vender seu medicamento. Apesar de essenciais, as empresas farmacêuticas são, antes de qualquer coisa, empresas. E veja só, o objetivo primário de uma empresa é lucro. Lembra disso. Não existe absolutamente nada de errado nisso. No entanto, a sociedade precisa de garantias de que órgãos e associações de fato isentas fiscalizem o setor com rigor. Um levantamento feito em 2015 apontou que 9 das 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo todo gastavam mais com propaganda do que com desenvolvimento de produto. A propaganda com frequência é direcionada para quem? Para médicos e para hospitais. Entendendo um pouco melhor como que tudo funciona, podemos agora voltar ao caso do Tamiflu, que a gente citou lá no início do vídeo. Foi apenas em 2014, mais de 15 anos depois de o oseltamivir, o Tamiflu, ser aprovado nos Estados Unidos para uso médico, que a sua eficácia foi fortemente contestada. E o castelo de cartas começou a cair em 2009, através do site de colaboração Cochrane, uma instituição que conta com mais de 30 mil voluntários pelo mundo todo e que conduz investigações e revisões científicas. A este ponto, países do mundo inteiro já tinham gastado bilhões de dólares do medicamento, sobretudo nos anos de 2005 com a gripe aviária e 2009 com a gripe suína. O Reino Unido, por exemplo, gastou mais de $500 milhão de libras comprando o remédio para estoque. Com estoques e mais estoques do remédio, alguns países, como o próprio Reino Unido e Austrália, pediram para que a Cochrane atualizasse seus dados sobre o medicamento. É importante enfatizarmos a importância da Cochrane como instituição sem fins lucrativos e que ajudou a trazer a público
não apenas este caso, mas diversos outros. Os estudos tinham sido atualizados em 2008, mas um comentário despretensioso de um pediatra japonês fez o jogo mudar. O pediatra apontou para um fato bem curioso. Os resultados positivos do medicamento eram apoiados apenas por um estudo dentre 10 citados. E mais, os 10 estudos reunidos estavam sendo conduzidos pela mesma pessoa. E ainda, desses 10 estudos, apenas 2 haviam sido publicados em revistas científicas. Infelizmente, os apontamentos do pediatra foram levados em consideração e a Cochrane passou a solicitar a Roche mais estudos. Aí, nesse momento, a Roche diz que poderia disponibilizar mais informações, desde que os revisores da Cochrane mantivessem os dados em segredo, o que ia totalmente contra o princípio da instituição. É brincadeira, né? A partir daí, enquanto a Roche passou a compartilhar informações basicamente inúteis sobre os estudos, outras instituições começaram a relatar dados que divergiam entre si e também entre os estudos da Roche, que prometeu trazer todos os dados a público, mas que não cumpriu o prometido. Promessa é dívida. E pouco tempo depois, a Roche mudou de postura, dizendo que não liberaria mais informações e que estava sendo perseguida e que acadêmicos, como os da Cochrane, não deveriam ser responsáveis pela verificação de dados de estudos. E sim, os membros reguladores como a FDA, aquela que tem quase metade do seu faturamento vindo justamente de empresas como a Roche. Então, depois de mais de meia década de luta, a Roche finalmente entregou os dados à Cochrane em 2014. O resultado? Pela análise, o Tamiflu não é capaz de reduzir o número de hospitalizações por gripe. Não houve dados suficientes para estabelecer se o medicamento realmente reduz o número de mortes. E ele também não apresenta nenhum benefício significativo contra o desenvolvimento de pneumonia nos pacientes. Qualquer possível benefício apresentado ficou muito abaixo do seu custo em reações contrárias. A cada 1 milhão de pessoas que tomam o remédio, veja só, 45 mil sofrem com vômito, 31 mil têm dor de cabeça e 11 mil vão ter complicações psiquiátricas. O que não preciso dizer é gravíssimo, estando possivelmente relacionado com casos de suicídio. Eu sei que é difícil acreditar, mas o mundo da indústria farmacêutica ainda tem muitos outros casos parecidos com esse. São casos que serão relatados aqui nos próximos vídeos do canal. Hoje existem grandes avanços no compartilhamento de informações e de revisões de medicamentos, mas sabemos que fechar os olhos e simplesmente confiar pode nem sempre ser a melhor coisa. A maior conexão e transparência foram responsáveis, por exemplo, por demonstrar que a cloroquina também não tem eficácia contra o coronavírus. E para acompanhar mais histórias envolvendo esse mundo, não deixe de se inscrever agora no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. Inclusive, se você quiser que a gente investigue sobre algum medicamento para poder ser uma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários e até a próxima.